Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quarto dia de aula, na nossa matéria de Teologia Sistemática 3, Cristologia e Soteriologia, o último bloco agora. Nós estamos agora na página 513 do livro-texto, no terceiro ponto. Então, eu vou só agora trabalhar o terceiro, o quarto e o quarto ponto, e a gente vai parar na ascensão, porque por causa dos nossos horários, tá bom? Então, vamos lá. O Pai e o Filho participaram da ressurreição. Quem é que atua na ressurreição do corpo de Jesus? O autor, o Gruden, vai fazer aqui um apontamento de que é o Pai e o Filho. Eu, particularmente, acredito que também houve atuação do Espírito Santo. Eu vou mostrar a minha fundamentação, tá bom? Então vamos lá, leia para nós, Júnior, esse item aqui, o Pai, o 3. Tá, peraí. Alguns textos afirmam que, especificamente, Deus Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas outros textos falam da participação de Jesus em sua ressurreição. Jesus afirma, aspa, a razão pelo qual o Pai me ama é que eu entrego a minha vida, somente para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a entrego por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para entregá-la e autoridade para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. É mais adequado concluir que tanto o Pai quanto o Filho estiveram envolvidos na ressurreição. Na verdade, Jesus afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Joia. O que mais? Aí tem os textos bíblicos, não é? Tem uns versículos. Isso. Então, joia. Então, vamos lá, gente. Agora, Jesus, vamos ler esses textos bíblicos, porque eles vão ser determinantes nessa compreensão. Quem atua na ressurreição de Jesus? Vamos recapitular aqui a parte 2 da nossa matéria, que foi Teontologia e a Doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela vai trabalhar geralmente em momentos bem específicos. Podem ver que no nascimento de Jesus, nós temos ali praticamente a Trindade de uma forma, eu diria, um pouco diferente. Quando o anjo veio e traz uma palavra da parte de Deus e fala que pelo poder do Espírito Santo, Jesus nasceria no ventre de Maria, ali é uma evidência de uma profecia onde a gente vê uma atuação da Trindade. Quando Jesus se batiza por João, ali é uma manifestação da Trindade. Quando Jesus morre na cruz, que há sinais, que há, de fato, terremotos, o véu se rasga, há uma declaração de Jesus onde ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? E depois ele grita, está consumado, e aí vem aquele momento glorioso da sua morte, e depois há ressurreições. Num primeiro momento nós não vemos ali a Trindade, mas podem ver que ali nós notamos indiretamente também a Trindade. Qual outro momento que a gente vê a Trindade? Nós vemos a Trindade também na descida, tanto na ascensão de Jesus, quanto na descida do Espírito Santo. Então, por que eu estou falando tudo isso e estou comentando com vocês? E na ressurreição? Será que a gente vê a Trindade? De uma forma humana, não. Mas quando a gente vai ler as profecias, a gente vai ver uma atuação da Trindade, ou antes ou depois, ou mesmo na hora da ressurreição. Por que eu estou falando isso? Em todos os grandes acontecimentos, a Trindade trabalha. Vamos ler esses textos bíblicos, irmãos, que eles são muito, muito importantes. Olha lá, Atos 2, 24. Abre para nós, Ju. Romanos 6, 4. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 6, 14. Qual que eu abro, pastor? Você pode Atos 2, 24. Ok.
Pode ler. A qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Joia. Júnior, leia para nós Romanos 6:4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Percebam, Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai. Sim. Aqui nesse texto, a gente vê a atuação, né, de Jesus e do Pai. Gil, no seu texto, leia de novo, por gentileza. Atos 2:24. A qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, Deus o ressuscita. Romanos Agora, o texto de 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Perceba, Deus ressuscitou o Senhor. Agora, vamos continuar lendo. Gálatas 1:1, Gil, e Júnior, Efésios 1:20. Ok. Pode ler, Gil. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Olha só, mais uma vez, Deus Pai. Então, percebam que a maioria dos textos vão falar que o Pai atuou junto com o Filho. O Pai envia o Filho. E no momento da ressurreição, o Pai ressuscita o Filho. Está sendo ratificado por vários textos, né? Então, continua agora, Efésios 1:20, Júnior, por gentileza. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Joia. Outros textos que a gente leu, nós vimos que Deus, aí entendemos na pessoa de Deus o quê? A pessoa da Trindade, lembra disso? Deus é 3 pessoas, lembra disso? Então agora vamos aqui, como a gente viu também, lá em João 10, 17 e 18, como no próprio livro texto já até cita, né? Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ou seja, o Pai e Jesus também agora falando sobre o poder de ambos, da ressurreição. Podem ver que aqui Jesus, ele se põe em pé de igualdade com o Pai. E o texto também aqui que nós vimos há pouco, eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25. Então, agora eu quero ler com vocês o texto de Romanos 8:11. Vamos lá, para Romanos 8:11. Esse texto aqui é a base onde eu me posiciono, acreditando que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo, ambos trabalhando em harmonia para ressuscitar o corpo de Jesus. Leia para nós. Gil, você achou? Sim, encontrei. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Olha só essa correlação aqui, essa construção temática do versículo tem uma relação direta entre o poder que atuou no corpo de Jesus pelo Espírito Santo
e o poder que atua no nosso corpo mortal, que é pelo Espírito Santo. Quem habita sobre nós hoje é o Espírito Santo. Nós só conseguimos compreender e seguir a Deus pelo poder do Espírito Santo. Então, na minha versão, muda um pouquinho, eu estou na interlinear, que diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Opa! Então, na minha concepção, Romanos 8:11 está já afirmando que o Espírito Santo também atuou. Junto com quem? Com Jesus e junto com o Pai. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos, o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quem é que habita em nós? Espírito Santo. Ora, minha carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Quem é que mortifica a nossa carne? É a nossa autojustiça? São as nossas penitências? São as nossas crendices? Não. Quem nos vivifica e nos ajuda a mortificar a carne é o Espírito Santo. É o poder dele subjugando a nossa natureza caída e fazendo com que a natureza, que agora divina, ou melhor, a divina por causa dele, não por causa de nós, vai trabalhar no nosso espírito, mortificando a nossa carne. O que o texto está dizendo aqui, de forma pragmática, é: assim como o Espírito Santo pegou um corpo que estava morto, gélido, sem vida, e trouxe vida, porque ele é Deus, esse mesmo Espírito Santo vai pegar agora um corpo que não é tão... É um corpo quente, mas pecador que só. Mas, ao mesmo tempo, se trouxe vida num corpo morto e deu a ele um corpo glorificado, por que não vai fazer conosco enquanto a gente estiver na caminhada? Isso é fantástico. Aqui Paulo está pegando de forma prática, mas, ao mesmo tempo, ele tá sendo guiado por Deus numa revelação mostrando que também o Espírito Santo trabalhou no corpo de Jesus. Eu acredito nisso. O nosso irmão, inclusive, aqui, ele vai fazer algumas defesas. E quando você for ver, ele vai colocar uma nota de rodapé. O item 17. O último, lá depois de Hebreus 7:16. Dá para ver que tem Hebreus 7:16? Tem uma nota de rodapé. Tem uma nota de rodapé, né? Tá bom? Então vamos lá para Hebreus 7:16 e vamos para a nota de rodapé. E vamos parar por aqui. Então, aqui, ó, Hebreus 7:16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Né? É o que está dizendo Hebreus 7:16. Agora vamos ler a nota de rodapé. Irmãos, deixa eu, antes de concluir aqui, para a gente ler a nota de rodapé, parar aqui por aqui. Olha só. Essas notas de rodapé, elas são muito, mas muito boas. Inclusive eu tinha separado uma nota de rodapé do módulo anterior. Acabei não lendo para vocês. Puxa, pulei. Até separei, está até grifado aqui. Voltem lá na doutrina da expiação, porque vamos ler essas duas notas de rodapé para a gente encerrar. Na doutrina da expiação, quando a gente falou no bloco anterior sobre a expiação parcial, peguem a nota de rodapé número 35. Na doutrina da expiação. Leiam, irmãos, aprendam isso. Tudo que tem num livro teológico, e num livro bom, deve ser apreciado, inclusive as notas de rodapé. Muitas vezes os autores eles vão colocar pérolas preciosas nas notas de rodapé, tá bom? Acharam? Da expiação? Qual página que é, pastor? É a página 507, Gil. É a nota 35. Achou, Júnior? Tudo bom. Geralmente a nota de rodapé é no final, né? Então você vai pegar lá o material de expiação Então, e as últimas páginas. Ok. Achou?
Não achou, Júnior? Qual é a nota? A nota 35. Não achei. Mas então, só ouça, então. Achou? Não achei, não. Tudo bem, então o Gil vai ler? Leia para nós, Gil. Eu quero fazer esses dois apontamentos. Olha só que interessante. A página 35 está falando sobre aquela questão da expiação limitada. E aí ele vai fazer aqui uma construção bem interessante do posicionamento reformado, principalmente dos 5 pontos chamados pontos de Calvino. Então leia para nós, Gil. Assim trata-se do L, no acrônimo TULIP, que representa os chamados 5 pontos reformados de muitos outros protestantes. Os 5 pontos representados pela palavra são depravação total, eleição incondicional, do inglês incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Este livro defende esses 5 pontos doutrinários, mas tenta, em cada caso, destacar os argumentos em favor de uma posição oposta. Veja cada ponto nos seguintes capítulos. Aí aqui tem... Exatamente. Então, você vê que interessante. Ele, nosso irmão Gruden, ele tem uma linha mais reformada, mas ele trabalha contrapondo os outros pontos. Então, esses são os 5 pontos de Calvino que deram esse acrônimo, TULIP. Os presbiterianos falam que, diante dessas ideias, surgem aquilo que eles chamam de 5 pontos de Calvino e que eles apelidam como a flor chamada tulipa. Já viram uma flor chamada tulipa? Sim. Então, a flor tulipa é uma figura de linguagem para que os calvinistas se lembrem dos 5 pontos de Calvino, que é baseado nessas ideias aqui. Eleição incondicional, depravação total, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Tulipa. É tulip, no inglês, né, que vira tulipa. E aí, qual é a piadinha presbiteriana? E qual é a flor dos armenianos? Se a tulipa é a flor dos calvinistas, qual é a flor dos armenianos? Já ouviram ou não? Aí não. Vocês nunca mais vão esquecer. É a margarida. Por quê? Bem me quer, mal me quer. Você escolhe, né? Bem me quer, mal me quer. Esses presbiterianos são, né? Você vai escolher, né? Você tem que escolher. Você é a escolha. Então, você decide, né? Bom, e vamos agora para a gente concluir na nota de rodapé do item 17, do capítulo da ressurreição. Vai ser na página 521. Achou, Gil? Sim, pastor. Olha só, o que está escrito. Visto que as obras de Deus geralmente são obras de toda a Trindade, provavelmente é verdadeiro dizer que o Espírito Santo também esteve envolvido em ressuscitar Cristo dentre os mortos. Mas nenhum texto das Escrituras afirma isto explicitamente. Mas veja em Romanos 8:11. Então, na opinião dele, Romanos 8:11 não está explicando explicitamente. Para mim, tá. Entendeu? Então, são leituras. Uhum. Seria errado dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da ressurreição? Na minha opinião, não. Podemos afirmar categoricamente que o Pai e o Filho sempre estiveram? Sim. Mas seria errado dizer também que acreditamos que o Espírito Santo não atuou? Não. Ele mesmo não vê que houve uma citação tão direta, né, como ele mesmo contra-argumenta aqui. Uhum. Ele não afirma de forma explícita. Para mim, esse é o texto que dá a base nessa leitura. Tá bom, meus irmãos? Sim. Então, paramos aqui, por causa do horário.
Pastor Johnny, só porque o pastor Johnny chegou agora, né, pastor? Ô, meu pai. Acabei de entrar em casa. Oh, meu Deus. Então depois você veja. Deu para ouvir bastante, pastor? Deu para ouvir bastante. Né? Só para participar que é mais difícil, né? Sim. Mas aí depois aprecia com calma, tá, pastor? Para não perder nada, porque eu trabalhei bastante dentro da perspectiva da expiação, né? Então acho que são acréscimos bem importantes para vocês, tá bom? E hoje eu queria ter concluído aqui a ressurreição, mas vai ter que ficar para semana que vem, ressurreição e os ofícios de Cristo. Faltou pouca coisa, irmãos, né? Faltou pouca coisa, mas vamos parar aqui nessa página, o significado doutrinário da ressurreição, tá bom? Ok. Tá bom? Beleza. Paramos aqui. Tá joia, meus irmãos? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Beleza, pastor. Querem fazer algum apontamento? Não? Não, tranquilo. Então tá bom. Limitado. Então. A gente acredita nisso, né? Mas assim, irmãos, por isso que fazer teologia é bom, porque a gente vai respeitar, desde que a pessoa não vá para caminhos heréticos, que nem agora, ó. Você viu, eu estou contra-argumentando com o Gruden, e eu particularmente, ele coloca uma nota de rodapé. Eu não tenho como não ver o Espírito Santo atuando na ressurreição, porque a Trindade, ele vai atuar. Aí talvez você diga assim, mas eu quero mais base. Tá bom, Atos 2, 24, 1 Coríntios 6, 14, Deus ressuscitou Jesus. Deus é quem? Quem é Deus para nós? É trino. Então, são bases. Agora, realmente, os textos vão ser mais contundentes, o Pai e Jesus. Mas esses textos, junto com Romanos, na minha opinião... Agora, o problema é se a gente coloca Maria, né? Ressuscita também, aí problema. Mas fora disso, né? Tá bom, meus irmãos? Fechou? Fechou. Então, Deus abençoe. Graças Bom e paz a descanso para todos vocês. E que, querendo Deus, nos vemos quinta-feira. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. E com as minhas ovelhinhas eu vejo amanhã. Boas melhoras para o seu irmão aí, irmã. Deus abençoe. Melhoras. Deseja para ele melhoras, tá, minha irmã? Amém. Deus abençoe.